falo alto, isto até vai... Então, boa tarde a todos agora, nesta nova sessão. Nós estamos à espera só do Presidente do Conselho de Gestão aqui do ISA para vos dar mais uma vez as boas-vindas, ele vem já aí, e para depois continuarmos então estas lições. Professor. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu não vejo aqui nenhum cientista, eu só vejo aqui amigos. E, portanto, eu creio que esse é que é a grande mensagem desta reunião, onde a sala está cheia, é que o Francisco tem muitos amigos. E tem muitos amigos porque só tem amigos que merece ter, naturalmente. Ele com certeza que merece. Mas tem amigos pela personalidade e pelo gosto que ele tem em promover aquilo que é o trabalho partilhado e aquilo que é o trabalho colaborativo. E eu sou testemunha disso. Por várias vezes falamos. Eu também tenho desejado sorte neste cargo no Conselho Diretivo que ele também passou. E portanto, também tem sido simpático por esse motivo. É claro que também estamos aqui para assistir e para aprender com o ensinamento do Francisco, mas também estamos para comemorar os 30 anos do CABN. E o CABN é uma estrutura curiosa, na minha opinião, porque não são muitos investigadores, eu hoje fui ver, são 19 no último censo, e portanto, mas é uma estrutura muito coesa, e eu acho que aquilo é uma família que ali está, de investigadores que decidiram partilhar um espaço, e que portanto depois encontram sinergias e fazem um trabalho relevante, e está inserido no INBio, um ótimo laboratório associado, tal como está o CIBIO. Portanto, nós temos um enorme prazer no Instituto Superior de Agronomia em ter o CABN, os seus investigadores e a produção científica que fazem. É para isso que o Instituto existe, é para a produção científica. Nós queremos fazer investigação de qualidade, é por isso que nós dizemos que somos líderes em Portugal na área de investigação e queremos que as pessoas também se sintam felizes e recompensadas pelo trabalho que fazem. E isso também é algo que nós procuramos fazer o melhor, de dar condições para que os investigadores e para que o CABN continue a ser aquilo que é algo na defesa e na proteção do uso da terra e dos seus recursos. Algo que é semelhante a esta frase. Portanto, parabéns pelo vosso trabalho. Também gostava de agradecer as duas exposições que foram efetuadas pela Luísa Nunes. Uma delas tem uma das minhas personagens que também me marcou muito, porque eu, quando era jovem, li o Silent Spring, e como quase toda a gente, provavelmente, e achei aquilo uma vida fantástica de tentar perceber porque que ocorreu e ocorria aqueles desastres ambientais que na altura nós achávamos que era de uns radicais. Na altura ser ecologista ou era radical ou fundamentalista ou era algo enviesado politicamente. Coisa que hoje não é assim, felizmente, e eu creio que hoje somos todos um pouco ecologistas, já ninguém tem medo de usar essa palavra. Portanto, parabéns por não só ela, mas outras, Jane Goodall também lá está, e outras mulheres com garra que lá estão. E também parabéns pelo outro trabalho de insetos, joias e desenho, não é? Porque também é desenhadora profissional daquilo que todos nós gostaríamos de ser, um pouco, não é? Ter tempo para ser, mas não somos. Portanto, muito obrigado também pela sua exposição, pelo seu trabalho, e eu julgo que ele fica muito bem neste momento onde honramos o CABN, nos seus 30 anos, que ainda haverá outros eventos, portanto, isto agora é que começa, não é? E honramos também, eu estou muito feliz por terem convencido o Francisco a voltar aqui à UISA e a dar uma aula para todos nós, para estes amigos todos que aqui estão. Portanto, muito obrigado. E para
Eu estou um bocadinho cansado, como devem esperar, vim quase a correr, porque fui buscar uma coisa ao meu gabinete para oferecer. Sinceramente, eu não sei se já dei este livro ao Francisco, já nem me lembro. Mas se lhe dei um exemplar, não faz mal, fica para o seu filho, portanto, ficará que está aí atrás de si, portanto, ele também gostará de ter na sua biblioteca. Portanto, em nome do Instituto Superior de Agronomia, gostava que viesse aqui para. Estou mais descansado, não lhe ofereci. Portanto, este livro, vocês devem conhecer a história deste livro. Este livro foi feito durante a pandemia. Um fotógrafo muito bom, João Vilhena, que quis vir à Tapada quando ela estava meio encerrada e conseguiu abrir alguns laboratórios, outros não. Ele fotografou o que conseguiu. E tem fotografias fabulosas. E foi combinando as fotografias com poemas do Fernando Pessoa. Portanto, é um livro fantástico. Portanto, é fabuloso. E da capa, que é assim uma capa que uns gostam, outros não, mas que é uma alga da nossa coleção de biologia, fez-se uma serigrafia. E, portanto, também lhe oferece, se gostar dela, uma serigrafia que é a capa. Pronto. Okay. É isso. Assim, o Francisco não se esquece do Isa, certamente, porque há de ver o livro e há de ver a serigrafia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. É difícil, depois das palavras simpáticas, tão simpáticas do Presidente e também da Luísa Nunes no início da exposição, poder, digamos, retribuir as mesmas palavras de igual qualidade. De maneira que eu iria quase diretamente para aquela intervenção que preparei, e que preparei, diria eu, para comemorar, se quisermos, um centenário. Achei que 30 anos do Centro de Ecologia Aplicada não seriam o suficiente, portanto eu juntei os meus 70 anos e, portanto, os 30 com os 70 ficaram um centenário que poderia. E isto reflete-se um bocadinho na minha apresentação. A minha apresentação tem a minha história e a história do centro, portanto, tem as duas misturadas neste centenário que celebramos. Portanto, era um pouco esta a primeira justificação. Depois dizer-vos que a primeira noção, o primeiro termo que foi pedido foi uma aula magistral. Eu nunca achei que a aula magistral fosse, digamos, um termo que me vestisse muito bem. E, portanto, pensei em, pelo menos, transformá-la numa coisa que eram lições magistrais. E lições magistrais já me dava mais algum grau de liberdade para poder, digamos, dentro destas lições, pôr aquilo que me parecia mais adequado. E é, portanto, dentro destas lições magistrais que eu iria partilhar convosco, não a lição que eu tenho magistral para a audiência, mas as lições que eu recebi. As lições magistrais que eu recebi e que eu gostava de partilhar convosco. Portanto, é um bocadinho lições magistrais em que eu sou praticamente um veículo destas lições que recebi e que eu gostava de partilhar. A primeira lição de matemática. Portanto, as lições nas várias áreas. A primeira começava na matemática e começava também a utilizar um pouco a constelação familiar. Portanto, a vida paterna, uma história na família paterna. E começava por, digamos, ir bastante para trás, não aquela de 2004 em que estava ainda o meu pai, a minha mãe e todos nós, e também não esta família que sempre a crescer, com o meu filho a comemorar a vitória do Benfica no Marquês de Pombal, com o meu neto, e estava o meu filho também, e agora com os meus netos mais recentes, com 2 anos e meio. Mas ia para trás, eu ao colo do meu pai Zósimo. O meu pai foi professor desta casa, muitos foram alunos dele, e foi, evidentemente, o pai marca sempre, e um pai como eu tive, marcou-me extraordinariamente.
O pai, agora, indo mais um passo atrás, o meu pai com a minha avó Laura, que eu conheci vagamente. Depois, o meu bisavô, o meu avô Francisco, o meu bisavô Joaquim, Emília, e também, recuando mais que pude, tinha esta figura que eu acho extraordinária, tá? De que, enfim, não chegarei ao nível de barba que ele chegou, mas eventualmente terei alguma coisa de comum. Era a imagem mais antiga que eu conheço da minha família e foi a Inês que está aí, que conseguiu também desbloqueá-la. Mas voltando um pouco a uma geração mais próxima, a primeira lição da matemática foi esta que eu tive de um bisavô matemático, que foi na presidência do Conselho de Ministros, em 1915. 3 meses e pouco como presidente do Conselho de Ministros, naquela altura da Primeira República, tudo muito conturbado. Ele era um matemático, foi aos 70 anos também chamado para funções de presidente do Conselho de Ministros e quis fazer um novo sistema eleitoral, com um sufrágio universal, com uma democracia muito mais avançada. Escreveu um projeto eleitoral no governo e tinha bastante matemática lá metida. Portanto, era uma lógica matemática de criar, digamos, mais lógica e mais justiça nas eleições. Tentou, digamos, que os partidos tivessem igual oportunidade, mas foi bastante minado. Havia uma coisa que se dizia que era a formiga branca, que ia minando os alicerces da ligação entre ele e o Presidente da República, Manuel da Riaga, e a destituição foi a 14 de maio de 1915, bastante sangrenta, e, portanto, acabou, digamos, esta aventura da política usando critérios da matemática. Portanto, a primeira lição aprendida foi que a matemática é importante, mas não é suficiente. Se nós não conseguirmos convencer terceiros da nossa matemática, não chegamos longe. E esta foi uma lição que eu julgo que é importante até aos dias de hoje. Depois, as segundas lições na matemática foram da altura do liceu, do meu professor Francisco Dias Agudo, que foi professor no Liceu Normal de Pedro Nunes, mas que em 55, no ano em que eu nasci, escreveu este livro de Introdução à Vida Docente, com uma série de virtudes, que eu diria agora virtudes magistrais, e virtudes também em relação com os alunos. Um conjunto grande de lógica à volta enfim, do trabalho de professor, que era muito interessante. Ele foi meu professor de matemática, tendo sido professor de matemática do meu pai no Gil Vicente. Portanto, foi um homem que marcou muito toda a minha vida também, porque era de uma lógica indestrutível. Ele, aliás, foi demitido de reitor do Liceu Gil Vicente por não ter querido alterar uma nota que o governo tinha pedido para alterar uma nota de um aluno. Ele diz, não altero nada, e saiu de reitor do Gil Vicente, porque era um homem de uma lógica indestrutível. E era este, portanto, era o homem eu que estava ao meio, Francisco Dias Agudo, um professor perfeitamente extraordinário. E foi neste ambiente não foi em 55, portanto foi mais para a frente, mas não está. Gostava só de partilhar convosco, digamos, um pouco o enquadramento. Não está a ver. Não tem som. Não tem som, não, mas não se vê a imagem também. Voltamos para trás. Mas tem que se ver. Não é o professor Dias Agudo na praia? Este slide tem este problema. Então pronto, deixá-lo. Deixam? Mas desculpe, Mário, então pôr outra vez este.
Pronto, esta era a altura do liceu, portanto não ia expor umas imagens do liceu da altura que eram bastante interessantes, mas esta era a altura do liceu com os meus pais, com a minha prima Isaura, os meus irmãos, o Pedro, a Terezinha e o Filipe, e mais um irmão, José João Abrantes, que no fundo estava sempre connosco e que é agora o Presidente do Tribunal Constitucional, portanto, que também seguiu um percurso diferente. E nós todos comungávamos com o Dias Agudo esta ideia de que se o raciocínio e os cálculos estão certos, então a solução está certa. E tínhamos o muito bom. Portanto, o muito bom era, digamos, o resultado desta combinação de ter a lógica certa do raciocínio, mas também os cálculos certos, que era qualquer coisa também de muito importante. Eu tive também quase para ir para matemática, entre matemática e silvicultura, e portanto esta altura do liceu foi muito decisiva. Mas depois, para além, enfim, dos genes da matemática da família paterna, vieram genes da engenharia da família materna. Aqui a minha mãe que não me deixa mentir, metalurgia. Portanto, aqui assim, 1940, a minha mãe, a minha tia Teresa, que vocês vão ouvir falar, o meu tio Kim, que foi sempre um grande inspirador na sua imaginação, na banda desenhada, na criatividade, e a minha avó Celeste, o meu avô Cardoso, que era muito próximo. Aqui assim, os dois, 1932, com a minha mãe, portanto vamos andando para trás, são imagens extraordinárias. E depois ainda mais atrás, 1903, os meus bisavós, o avô José, o mais novo lá atrás, com os 4 irmãos, um dos quais era o Joaquim Borges, que também entrava na área da metalurgia. O que é interessante, 1902, a vista lateral do elevador de Santa Justa, com o engenheiro Raul Garnier, e o encarregado das oficinas e o engenheiro também, o traçador, era o Darjan, portanto, Manuel Cardoso e Lambert Darjan. E é muito interessante, porque passados uns anos, eu fui suceder ao professor Darjan como presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Agronomia, portanto, um Cardoso que sucede a um Darjan, e a associação já existia anteriormente, e esta foi a altura da celebração do elevador de Santa Justa. Com as estruturas metálicas feitas pela empresa, portanto, a engenharia já estava aqui a entrar na família. E depois uma coisa interessante, o meu tio-avô, Joaquim Borges Cardoso, era um engenheiro, fez um modelo reduzido de ascensor, que está ainda no Museu da Carris, e que agora nos dá, digamos, uma nova lição, que é a importância de bons modelos para uma boa construção, portanto, a importância dos modelos, mas também a importância da manutenção. Portanto, aqueles elevadores, de vez em quando, se não forem bem mantidos, podem ter problemas como nós vimos. Portanto, a primeira lição da engenharia, cálculos, modelos, boa construção, mas cuidado com a manutenção. E depois mais lições de engenharia. Agora, engenharia na hidráulica, pelo ramo paterno. O meu pai, com a água na escassez para a abundância, com os modelos também de hidrologia, enfim, um livro sobre hidrologia florestal traduzido pela minha tia com a ajuda da minha mãe, portanto foi também um trabalho familiar na parte da hidrologia florestal e, portanto, a água também, a engenharia da água também entrou muito na minha vida muito cedo. O meu pai a dar aulas de topografia e de hidráulica, caricaturado por um aluno desta casa, portanto, a fazer as suas deduções e, digamos, topografia e rega eram as duas áreas que ele dava nesta casa, onde foi também presidente do Conselho Diretivo. E depois muito trabalho de execuções de barragens de terra. E, portanto, era um projeto de barragem de terra atrás um do outro, portanto era de facto muito consecutivo e ele trabalhou muito nesta área, fez mais do que 50 pequenas barragens de terra pelo Alentejo e pelo Ribatejo, onde eu trabalhava muito
digamos, nos cálculos para se perceber qual era o volume de terras necessário, o volume de água que era utilizado, etc. Portanto, era muito... E isto chegou ao ponto, enfim, de continuar um bocadinho pela vida fora e até, quando casei com a minha mulher, com a Lourdes, até ela própria fez parte de um artigo em que fizemos um modelo simples para simulação de rega por sulcos com o meu pai e com ela. Portanto, a influência da engenharia hidráulica na família muito grande, no meu irmão Filipe, enfim, que continua a usar a engenharia hidráulica como principal trabalho, mas também para, enfim, comigo mesmo, com bastante... Portanto, a lição da engenharia, primeiro, paciência. É preciso uma paciência enorme para usar aquelas máquinas para fazer os cálculos dos volumes de terras e dos volumes de água, etc. Trabalho e rigor nos cálculos. A parte de rigor nos cálculos, sempre fundamental, desde a matemática do liceu até à engenharia. E depois lições de florestas. Lições de florestas, ainda o contexto familiar. E agora aparece a minha mãe aqui com o cartão de entrada na Tapada da Ajuda em 1953. Portanto, na Tapada da Ajuda e Jardim Botânico, pessoal intransmissível e que vivia na Rua Luís de Camões, 143 terceiro. Portanto, era um cartão de entrada. E o casamento dos meus pais em 54, que estão lá pelo meio, e este senhor da frente, o senhor Militão, era um militar reformado na altura, e desempenhou um papel bastante importante na minha vida inicial, porque passeava na Tapada com o Sr. Militão. Portanto, isto é, em 1957, eventualmente, pela mão do Sr. Militão, eu andava na Tapada. E tentámos, há poucos dias, na preparação desta sessão, tentar simular aquilo que poderia ser o momento atual. Estão a ver, as árvores não eram crescidas, não é? Portanto, estes anos todos depois havia muito mais árvores. E estou eu aqui com o meu neto a fingir que é pequenino e a ver as árvores todas e o mesmo edifício do ISA lá atrás. Portanto, os anos mudam, mas há aqui assim uma ligação afetiva, que é muito importante, uma ligação afetiva às florestas, que começa de pequenino, começou de pequenino, mas que se manteve até agora e que se tenta transmitir com algum humor também às gerações vindouras. A iniciação com as árvores deve ter sido na Tapada, portanto, com estas, ver as árvores pequeninas a crescer. E depois, mais para a frente, com certeza, uma influência muito grande do professor Beta Neves. Muito grande, não só na área da entomologia, e vimos hoje também uma exibição de entomologia dos insetos espetacular, mas sobretudo também na questão da conservação da natureza. A parte da ecologia era fundamental e desempenhou um papel importantíssimo na constituição da reserva da Arrábida, da constituição do Parque Natural. Portanto, foi sempre um grande paladino pelas causas da conservação da natureza, que me marcou muito, e marcou-me muito com a minha tia, que era, no fundo, se dissermos o braço direito, o género não está certo, mas a pessoa à direita, portanto, pode ser a pessoa que o acompanhava sempre e que trabalhou sempre com ele nestas áreas. Eu tinha preparado também, não sei se isto poderá avançar, mas ela foi também fundamental, não só em levar-me para a área florestal, mas também fundamental para perceber como é que se criam as associações. O professor António Brito. E em 83, quando eu fiz a minha história do doutoramento, aproveitámos para ver um grupo grande de pessoas que estavam a estudar, para assinar desde a origem, não a estudar ciências florestais, mas uma secção de estudar ciências agrárias, que quisesse começar a promover as discussões do setor e fiz outras alternativas, discussões para melhorar o funcionamento de cada uma das partes envolvidas. E então, foi que se pode considerar que foi o início
a sociedade brasileira já tinha esta passada, já tinha um pessoal que já está, tinha uma sala de sociedade brasileira, e, portanto, a partir de 85, começou-se a pensar que era preciso fazer qualquer coisa que tivesse um certo impacto, que mostrasse que nós entrávamos com vontade de trabalhar. Assim, em 86, fez o primeiro congresso florestal nacional, analisou a produção praticamente não só dos cristãos, que eram sempre comunidades, começámos a pensar que é importante repetir coisas, dizer opiniões, coisas as pessoas a conversar, e congresso, precisavam de um certo tempo. E, portanto, pensou-se começar a fazer congressos de 4 em 4 anos, mas, entretanto, a ciência política e problemas, inventámos essa coisa que era e nessa altura fizemos vários encontros de agravos, de irmãs, de eucaliptos, de branco, e sobre o castanheiro. Foram utilizados nos locais do país que eram mais apropriados para discutir cada uma destas espécies. E, portanto, a última imagem era uma imagem na sala de atos do ISA, em que eu, jovem presidente do Conselho Diretivo, falavam de vez em quando do menino presidente, porque eu ainda era um presidente muito jovem, mas tivemos estas realizações da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais que foram muito importantes e a minha tia foi fundamental nesta matéria. Depois disso, outra pessoa que também teve uma influência muito grande e que trabalhou comigo depois na Direção-Geral das Florestas foi a Maria de Loreto. Também uma das lições fundamentais era as lições das risadas a sério. Nós trabalhávamos a sério, mas tínhamos risadas sempre pelo meio. Portanto, eu acho que isso é, digamos, também uma lição importantíssima. Só se pode trabalhar com alegria quando temos também este tipo de parcerias. Portanto, o gosto, lições nas florestas, o gosto e o prazer no que se defende e no que se faz. Portanto, na conservação da natureza, na conservação das florestas e no associativismo florestal, que é importante. Depois, lições de ecologia. Portanto, foi matemática, engenharia, florestas, lições de ecologia. Os mestres. Portanto, os mestres, começa sempre pelo Mário de Azevedo Gomes, muito importante, e depois o filho, o António Manuel de Azevedo Gomes, que foi meu professor de ecologia, que traduziu o Ódon, e para mim isto foi uma revolução. Foi uma maneira de ver o mundo bastante diferente, com modelos, fluxos, o funcionamento dos ecossistemas, como eu não conhecia, e que na altura era ainda qualquer coisa de muito moderno. Portanto, António Manuel de Azevedo Gomes foi das pessoas que mais influência teve depois na minha visão, na maneira de ver os fenómenos na perspectiva da ecologia. E depois, já com o doutoramento na Universidade de Idaho, este japonês, o Hironaka, o mini Hironaka, que era um personagem extraordinário. Nós entrávamos para as aulas sem saber qual era o tema da aula, e ele só nos dava o resultado da aula no final, porque nos ia levar à conclusão que ele queria no princípio. Portanto, digamos, estimulava um raciocínio à volta dos assuntos e levava-nos a discutir os assuntos. Era de facto um personagem extraordinário e teve muita influência na minha evolução. E depois, um senhor que está aqui presente, que é o professor João Bugalho, que foi, digamos, alguém como meu professor também nesta área, teve uma influência muitíssimo grande naquilo que eu iria fazer a seguir. Portanto, podemos ouvi-lo um bocadinho, ele está ali calado, mas, portanto, agora a gente pode ser... 1972 foi o primeiro ano da doutoramento. Foi o ano em que se criou o Parque Nacional da Natureza. Do ponto de vista profissional, foi um ano muito importante para mim. E era uma parte da comida há 5 anos, o engenheiro Internet, que é o diretor do parque, de convidados especialistas deles, foi uma pessoa que teve que
sou David Klein, diretor do Departamento da Universidade de Cervantes. E um dia, numa última semana de teoria, comentava com ele que era pena que as pessoas que iam aceitar. E ele falou e disse: como é que vocês sabem isso? Tenho que apresentar um amigo meu que fundou a ciência nova. O amigo é economista, era doutor em amigo do trabalho. Portanto, visitaram as três economistas, onde ensinaram outros cinéticos nos povos países. Portanto, esta foi também para mim um ponto de grande importância, de tentar raciocinar coisas que pareciam completamente evidentes. O fogo era sempre mau para mim, naquela altura, mas depois vamos cá ver se pode haver aqui assim, se isto é mesmo assim, ou se temos que raciocinar de outra forma. E, portanto, o Edwin Comarec e a mulher, mas vindos através do João Bugalho, foram extremamente importantes. E a outra importância também foi do José Moreira da Silva. Eu tive a sorte de conhecer pelos contra-pregas, não se são fáceis. E começamos a fazer as primeiras experiências. Eu fiz sempre com oportunidades, não só posicionamento. Foram feitas, foi fora, da real, em coisa, uma linha. Depois destas, digamos, destas duas influências, uma mais académica, aqui como professor de agronomia, e outra mais operacional na circunscrição florestal do Porto, de facto, digamos, para mim, olhar para as florestas sem olhar para a ecologia do fogo foi sempre muito difícil e, portanto, achei que, digamos, encarrarei muito por essa linha. E depois a lição importante era, quer dizer, aquilo que a gente conhece tem que ficar escrito. Tem que ficar escrito para poder ser utilizado pelas novas gerações. E isso nas várias áreas do saber. Nas florestas, no fogo, na paisagem. Em 2001 escrevi o livro sobre as florestas públicas. Depois entrei também muito na área da arquitetura paisagista e tive o prazer também aqui na Tapada de passar um dia com o professor Francisco Caldeira Cabral, foi interessantíssimo, e depois com a Cristina entrar claramente nas áreas da arquitetura paisagista, no Jardim Botânico da Ajuda, no Tapadas das Cidades, numa série de grandes outros projetos que felizmente ficaram todos escritos e são, digamos, bons, julgo eu, muito bons contributos para a ciência e para o futuro. Depois a ecologia da paisagem, sempre com a dimensão dos amigos. Portanto, o livro da ecologia da paisagem feito a 8 mãos, digamos 4 portuguesas e 4 americanas, com grandes amigos. É a mesma coisa com a ciência do fogo, a mesma métrica. Um quarteto, vocês daqui a pouco vão ouvir um quarteto, estes foram 2 quartetos que nós constituímos para fazer estas obras, que deram um imenso gozo, mas também imenso trabalho, e que considero que ficaram, digamos, repositórios do conhecimento que tínhamos na altura. E depois também outras linhas, a ecologia das ilhas, as florestas de Cabo Verde, um trabalho interessantíssimo aqui com a Conceição sobre a gestão integrada das florestas de Cabo Verde. E agora, mais recentemente, a história florestal do Porto Santo, que ainda estou a escrever, e que vai ser, digamos, a próxima, se tudo correr bem, o próximo livro a sair.
com uma história interessantíssima, com o António Sequiapa de Azevedo, que iniciou o trabalho nos serviços florestais da Madeira logo no princípio do século XX, ligado ao regime florestal, e que fez um trabalho notável, que muito pouco conhecido, que eu só conheci no princípio deste ano e que fiquei, de facto, encantado por conhecer, com uma história interessantíssima, com uns bigodes também notáveis, e, portanto, um personagem com imenso interesse. E depois, digamos, todo um percurso de muitos anos a aprender. E esta coisa da lição magistral é tentar dizer daqui para aí o que é que eu posso ter empreendido que seja útil. E muitas coisas, a maior parte das coisas, foram descobertas com os alunos. Muitos anos a aprender juntamente com os alunos. Portanto, cada tese de mestrado, cada tese de doutoramento foi um caminho de descoberta, tanto para eles como para mim, e, digamos, isso foi também qualquer coisa de muito significativo. E depois digo que até parece que gostaram, portanto, da experiência. Eu gostei muito, mas também parece que gostaram da experiência, e por isso tenho também aqui aquilo que fizeram nos meus 70 anos. Portanto, sempre com um jazz lá atrás, não é? Em 86, o meu doutoramento. Depois já o meu professor, o Steve Bunting, a Penny Morgan, portanto, gente com quem depois escrevi os livros, a Eva, da Ecologia da Paisagem. E em 95 nasce o CABN, não é? Os 30 anos que agora se comemoram com imensos alunos de doutoramento, muitos alunos de mestrado, Joaquim Santos Silva aí no meio da neve, o Homem das Neves, e portanto fizeram-me esta partida de fazer este pequeno vídeo para me darem, digamos, os parabéns dos 70 anos, que eu associei aos 30 anos do CABN, para poder termos um centenário que aqui assim estamos a comemorar, não é? Portanto, foram de facto muitos anos, são 30 anos de muito trabalho, de muita luta também pela afirmação do Centro como unidade no Instituto Superior de Agronomia, também é importante que isso seja dito, mas sobretudo um caminho com muita alegria e com muito gosto, e digamos, enfim, que alguns dos comentários são claramente excessivos, não vale a pena, mas enfim, pelo menos foi o que quiseram dizer na altura, não é? E é muito interessante. Eu, sobretudo, acho que retiro daqui uma coisa muito interessante, é que estamos sempre a rir, não é? É como a Maria Loreto dizia, construir qualquer coisa em conjunto, qualquer coisa a sério, mas sempre com risadas, não é? Portanto, enfim. Portanto, com o Miguel também, com a Susana, portanto, com toda a gente do centro. Eu não queria também agora estar a individualizar uns e outros. A Luísa disse que eu era o meu professor preferido. Eu não posso dizer que nenhuma das minhas alunas foi a preferida. A Luísa está certamente dentro do primeiro ranking, não é? Mas de qualquer maneira, digamos, foram os parabéns que me deram nessa altura. E eu queria dizer que, digamos, as mais magistrais lições são aquelas que se aprendem juntamente com os alunos. Aprendem-se, são caminhos que se fazem de desenvolver, tentar perceber, resolver problemas científicos, tentar construir caminhos e, ao longo destes caminhos, construir as amizades que são aquelas que ficam e que permitem que uma pessoa, fazendo o caminho, se sinta bem no fim dele.
e esteja pronto sempre para novas oportunidades e para novos reencontros, como este interessantíssimo que o Centro quis fazer com a minha presença. E agora passava, digamos, para um tema diferente. O jazz sempre foi o meu gosto musical preferido. O Luís Vilas Boas foi colega no liceu do meu pai, eram grandes amigos. Eu aprendi muito do jazz e aprendi a gostar do jazz com o Luís Vilas Boas. Ele deixava-me entrar nos festivais de jazz de Cascais para ajudar a compor as cadeiras e a cobrar os bilhetes e não sei o quê. E, portanto, o jazz veio para mim através desta amizade antiga do meu pai com o Luís Vilas Boas. E, portanto, nesta herança de uma boa e antiga amizade, eu dou o caminho agora para a parte seguinte, que é uma lição magistral agora de jazz. E só gostava de vos dar também uma outra indicação, que era, eu durante muito tempo, na minha juventude, sonhava, que era um meio pesadelo, que no meio de uma orquestra de jazz, de um quarteto de jazz, eu parecia agarrado a um contrabaixo, sem saber o que fazer com ele. Portanto, felizmente, agora temos o Romeu Tristão no contrabaixo, o André Sousa Machado na bateria, o Globo no piano, o piano que foi recuperado lá de trás e parece que está em condições de funcionar, e o João Moreira no trompete. Portanto, são elementos de uma qualidade extraordinária e, portanto, eu acho que muito melhor do que as minhas palavras são os sons que eles vão partilhar convosco agora a seguir. E muito obrigado a todos, portanto é extraordinário ver-vos tantos amigos aqui. Obrigado. Não dá, não. Põe aqui também. Dá palmas. Obrigado a todos. Está bem? Está bem? Hoje, por quê? Hoje. Precisa ser mais.